Lula para baixo, ações para cima disparando. Será que não é momento da gente aumentar a exposição em ações brasileiras para aproveitar esse rally de valorização que está tendo e que pode aumentar, quem sabe, nos próximos dias? Essa foi uma pergunta que eu recebi e por isso eu quero passar uma importante lição para você e te mostrar o que é que eu estou fazendo. Mas antes, vamos nos ambientar aqui. Sexta-feira foi divulgado aqui, a aprovação de Lula cai a 24% e é a pior de todos os seus mandatos, aponta Datafolha. Com isso, o que aconteceu? O índice Bovespa pegou muita força, muita tração e fechou sexta-feira com alta de 2,7%, o que não é uma alta pequena. Depois disso, eu recebi de um mentorado meu essa pergunta: será que não vale a pena a gente aproveitar essa ambiência mais positiva para as ações do Brasil, expandir o percentual investido em ações brasileiras, pegar esse rally, quem sabe depois sair, se der algum problema, assim por diante? Quero passar um recado importante para você, mas antes de eu passar uma lição importantíssima, quero que você mande aqui embaixo nos comentários se você está aumentando os seus investimentos nas ações brasileiras ou não. Se você está aumentando ou não o seu investimento nas ações brasileiras. O que acontece, queridos? Quando a gente se depara com essa situação, a gente tira uma conclusão óbvia, né? O investidor estrangeiro, que é quem movimenta mais de 50% de todo o valor investido em ações aqui no Brasil, ele fica contente com uma reprovação maior do nosso atual presidente. Por quê? Porque a gente tem uma série de problemas estruturais. Quais são esses problemas estruturais? Vamos refrescar a memória. Dívida em relação ao PIB crescendo muito desde o início de 2023, mesmo com o nosso famoso PIBão de 3% ao ano em média, certo? Além disso, o perfil da dívida piorando consistentemente. Tivemos relatório mensal da dívida pública com dados atualizados até novembro, mostrando que a maior parte da nossa dívida está atrelada à taxa Selic. Nós tivemos aqui o grupo flutuante, que é justamente atrelado à taxa Selic, teve um acréscimo de quase 50 bilhões em dívidas, tá? Só no mês de novembro de 2024. Então temos uma dívida crescente, temos o perfil da dívida piorando muito. Você percebe aqui, ó, que de 2013 para 2024, até novembro de 2024, a gente saiu de 19% da dívida pública atrelada à taxa Selic para 46% da dívida pública atrelada à taxa Selic. E o pior perfil de dívida que existe é uma dívida atrelada à taxa Selic. Por quê? Não, pior na verdade é uma dívida externa, né? Mas, porque aí é um nível de risco muito mais elevado, a depender do que você tem em reserva internacional, né? Mas da dívida interna, o pior é justamente você ter essa dívida atrelada à taxa Selic. Por quê? Quando você tem uma dívida pré-fixada, que é como os grandes países desenvolvidos tomam dívida, dívida pré-fixada, eu te pago 0,5% ao ano, 4% ao ano, 3% ao ano, você tem previsibilidade. Tudo que você precisa para desenvolver uma economia minimamente viável é previsibilidade, certo? Perceba que de 2013 até hoje, a gente diminuiu praticamente pela metade a nossa dívida, o percentual da dívida atrelado a taxas pré-fixadas. Era 42%, hoje é 22,1%, né? O que mede isso daqui, né? Isso aqui mede confiança. Quanto maior é o percentual da dívida pré-fixada, maior é a confiança dos grandes investidores naquela economia. Quanto menor é a dívida pré-fixada, menor é a confiança dos grandes investidores naquela economia. E nós estamos num ponto mínimo aqui, né, pelo menos da última década. A recíproca é verdadeira. Quanto maior o percentual de dívida atrelada a uma taxa flutuante, a taxa Selic, maior é a desconfiança, menor é a confiança naquela economia. Por quê? Qual é o principal instrumento que a gente tem de controle da inflação? Que é algo que vem nos assombrando, pelo menos aí, desde que o Brasil, a gente teve a proclamação da República, talvez até um pouco antes. Qual é o grande mecanismo? É a própria taxa Selic. Então o que está acontecendo hoje, né? Hoje a gente vê que a nossa taxa Selic está subindo com o objetivo de frear a inflação. Só que ao mesmo tempo, se a taxa Selic sobe, quase 50% da dívida é atrelada à taxa Selic. Estamos em 46,1%. Com isso, a gente tem o juro da dívida se elevando, né? Então praticamente metade da dívida é atrelada à taxa Selic. Se a Selic sobe, né, o que gera? Mais pagamento de juros da dívida. Se gera mais pagamento de juros da dívida, retroalimenta esse problema. A dívida cresce de forma bruta, de forma líquida e em relação ao PIB. E justamente o que gera desconfiança na nossa economia é essa dívida crescendo. Então é um negócio que se retroalimenta. O perfil da dívida ruim faz com que, em momentos de elevação da taxa Selic, a dívida cresça ainda mais. Se a dívida cresce ainda mais, nós só vamos conseguir tomar uma dívida ruim, né, que é atrelada à taxa de juros, e a gente tem esse processo num círculo
vicioso extremamente negativo, né? A gente tem também aqui, ó, estatísticas fiscais. A gente pega lá no site do Banco Central, a gente vê, ó, 950 bilhões foi que a gente pagou em juros da dívida em 2024. 2025 deve ser até mais do que isso, né? Porque a nossa taxa Selic hoje está maior do que na maioria dos períodos, né, de 2024. Né? E provavelmente a gente vai para 14,25%, que já foi anunciado pelo Copom, então vamos para um nível que nem chegamos em 2024. Então já temos 1 trilhão aí de dívida contratada praticamente. Né? Por quê? Eu não acredito num superávit para 2025. Né? O governo ele não vai arrecadar mais do que ele vai gastar em 2025. Então praticamente todo esse juro da dívida aqui se transformará em nova dívida. E acredita, qual tipo de dívida? Será que vai ser pré-fixada? Não. Será que vai ser indexada à inflação? Né? Então, que a gente paga a inflação mais determinado percentual, isso aqui também vem caindo com o passar do tempo. Vai ser flutuante, vai ser atrelada à taxa Selic, certo? E o pior dos mundos, né? Por mais que a gente tenha uma dívida crescente, por mais que o perfil da dívida esteja piorando mês após mês, por mais que a gente tenha 1 trilhão de aumento de dívida por meio de juros da dívida contratado para esse ano, a gente ainda tem um crescimento do nosso PIB, o nosso famoso e comemorado PIBão, que é um PIB acima do nosso potencial, algo que eu falo para vocês há pelo menos 2 anos, né, que era o grande fator de risco para o Brasil. Né? Antes de virar isso aqui, antes do nosso PIB efetivo passar acima do potencial, eu já comentava sobre esse risco, né? Que é basicamente o que? A nossa economia ela está andando no ritmo mais forte do que ela aguenta de forma sustentável. Então a gente está tendo queima de estoques, daqui a pouco os estoques ficam reduzidos, os preços disparam ainda mais. A inflação está só começando a chegar por aqui. Só que para controlar a inflação, a gente aumenta a taxa Selic. Se aumenta a taxa Selic, piora o perfil da dívida, cresce a dívida mais rápido. O que eu quero fazer você entender aqui? Por mais que nós tenhamos aqui o nosso glorioso índice Bovespa, dando um salto em 2025, valorizando quase 10% no ano, será que é uma boa ideia da gente aumentar a exposição nas ações brasileiras? Para quem sabe pegar um rally de alta, que eu inclusive comentei em vídeos anteriores para vocês, né? Que poderia chegar nesses 130 mil pontos e até talvez em 134. Por quê? 134, né? Porque na verdade o que manda é o EWZ, é o índice Bovespa em dólar. Fiz um vídeo comentando quando estava aqui em menos de 23 dólares. Ó, ações brasileiras devem subir, mas eu não vou entrar ainda porque eu não vejo margem de segurança suficiente. Comentei para vocês, acredito que vai subir, mas não vou entrar ainda porque não tem margem de segurança suficiente. Desde lá, em dólar, ó, 16%. Aí você pode pensar, Vinícius, você é um retardado. Vinícius, você é um panaca. Vinícius, você, sei lá, você pode falar qualquer coisa. Mas o fato é que uma lição que você tem que aprender. Existem muitas oportunidades acontecendo ao mesmo tempo. Você tem que escolher quais você vai pegar e quais você vai conscientemente deixar passar. Existem oportunidades com uma margem de segurança extremamente elevada. Existem outras oportunidades que têm uma margem de segurança muito baixa. Né? Existem situações que te dão basicamente um fundamento, que é a segunda lição que eu quero passar aqui, te dão um fundamento muito claro de sustentação. Poxa, digamos que a nossa dívida pública, vamos pensar aqui, ó, está caindo em relação ao PIB fortemente, como nós vimos aí alguns anos atrás. Isso aqui era um sinal muito claro de que o fundamento estava melhorando. Pelo menos no curto prazo. O fundamento claramente estava melhorando, né? Só que agora o fundamento está piorando. Então, quando eu vejo assim, um potencial de valorização, certo? Só que sem fundamento nenhum, eu prefiro não entrar. Para eu entrar, e aí vocês sabem muito bem que eu já venho avisando vocês, eu vou entrar no EWZ, que é o índice Bovespa em dólar, quando ele bater 20 dólares. Que aí a gente chega num patamar de preço menor do que pandemia, lá no fundo de 2016 e menor do que a crise de 2008. Ali eu digo assim, ó, o fundamento ele pode ser extremamente negativo, mas a gente está num patamar de preço ridiculamente baixo que precisa de uma correção. Então, como eu sempre anunciei para vocês, inclusive no final desse vídeo eu vou deixar esse vídeo que eu comento sobre isso conscientemente. Acredito que vai subir, mas não vou participar. Mas eu passei o insight para vocês, né? Num potencial de alta de 20% em um ano, está acontecendo também mais rápido, né? Então eu vou esperar isso aqui bater aqui em cima e depois voltar e quem sabe lá no meio do ano o EWZ vem para 20 dólares, tá? Mas o fato é que a gente está vendo simplesmente o EWZ evoluindo aqui e ele deve bater, a gente está num canal de baixa, né? Nas ações brasileiras, no índice Bovespa, em dólar, desde dezembro de 2023, tá? Então a gente deve bater aqui, ó, mais ou menos nesses 27,30, 27,50 dólares e voltar a cair. Isso é o que normalmente deveria acontecer. Ah, Vinícius, mas está se alimentando aí no Brasil, na mídia, em tudo que é canto, que com essa alta reprovação, né, baixa aprovação, alta reprovação, da atual liderança do país, a gente em 2026 vai ter a saída dele e a entrada de um outro.
né? E com isso, as ações podem valorizar fortemente e esse rally ir mais além. Isso pode acontecer? Tudo pode acontecer. Entretanto, entendam, não há fundamento algum. Vai ser apenas uma especulação. E você tem sempre que, ao investir, tomar uma decisão. Isso aqui é uma lição importantíssima. Talvez vocês vão começar a me dar razão daqui 3 meses, 6 meses. Mas a lição já fica dada. Você tem que tomar uma decisão. Se você vai construir a sua casa sobre a rocha ou se você vai construir a sua casa sobre a areia. Vinícius, você foi ordenado diácono agora que está falando sobre uma passagem bíblica aqui? Não, mas é simplesmente uma questão que você pode traçar um paralelo e fazer uma correlação muito clara. Eu poderia, instintivamente, querer aumentar minha exposição a ações do Brasil com essa notícia, né, de que a reprovação aumentou e com isso, quem sabe a gente vai ter uma nova liderança no país a partir do início de 2027. Só que eu, Vinícius, tenho esse perfil. Eu fundamento meus investimentos sobre a rocha. O que é você fundamentar sobre a rocha? É você olhar indicadores claros e precisos e você ver onde está a base, o alicerce para eu construir minha casa em cima. O que é minha casa? Minha carteira de investimentos. Existe um alicerce que é forte o suficiente? Dívida pública crescendo, perfil da dívida piorando, um déficit nominal contratado de 1 trilhão para 2025, um crescimento do país insustentável, toda vez que nós crescemos o nosso PIB atual em relação de uma forma superior ao PIB potencial, nós tivemos uma grande crise. Será que eu vou fundamentar os investimentos sobre uma base fraca, sobre uma areia, que é a situação econômica do Brasil? Se eu fundamentar a minha carteira de investimentos sobre a areia, o que vai acontecer? Eu vou ter um voo de galinha, um crescimento, uma valorização especulativa, que caso se confirme, talvez dê certo, tá? Talvez dê certo, mas entenda que é um chute. Você investir agora, esperar uma mudança econômica muito grande e você conseguir acertar isso. O acaso vai fazer você ganhar dinheiro, não é você ganhar dinheiro, é o acaso que tá te ajudando. Você foi meio irresponsável, na minha opinião pessoal, corajoso pra caramba, mas meio irresponsável, e deu certo. Mas, o que acontece? Não esqueçamos de 2006. 2006 aconteceu um episódio chamado Mensalão. Não sei se você lembra. Escândalos de corrupção em tudo que é canto, né? Hoje, talvez, eu nem sei, né, se foi corrupção mesmo, né? Os conceitos aí estão mudando tanto que talvez nem foi corrupção, talvez, sei lá. Esse mundo tá muito louco, né? Mas muita coisa foi divulgada lá naquela época. E não se esqueça, 2006 ele foi reeleito. 2010 ele conseguiu colocar a Dilma no poder. 2014, reeleição. Você consegue entender isso? Aconteceu todo o estouro lá atrás. E o que foi usado para isso, né? Muito gasto público. Como todo governante, direita, esquerda, centro, né, qualquer orientação política, todo governante joga muito dinheiro na economia para conseguir se reeleger. De qualquer espectro político, e qualquer governante na história do Brasil fez isso. Então, isso me dá mais medo e mais receio. A fonte de coragem de alguns é justamente o que alimenta o meu receio. Porque se a reprovação está tão alta, se a aprovação está tão baixa, o que vai ser feito de agora até o fim de 2026 para tentar recuperar essa aprovação, para vencer as eleições de 2026? Muito provavelmente, o que seria esperado de qualquer político? Muito gasto público, muito aumento do déficit, muito aumento da dívida, muita piora no perfil da dívida. Logo, isso aqui faz com que eu jamais tenha vontade de aumentar minha alocação no Brasil, uma alta simplesmente. Porque quando eu olho só a dinâmica dos preços, eu fundamento a minha casa sobre areia, mas eu quero fundamentar a minha casa sobre a rocha, meus investimentos sobre a rocha. Logo, eu quero um fundamento sólido para eu aí aumentar a exposição no Brasil. Por enquanto, toda alta vai ser motivo para uma venda, toda queda vai ser um motivo para análise, e quando bater nos $20, aí eu vou entrar. Aí, sem dúvida, eu vou entrar, inclusive eu devo avisar vocês por aqui, porque aí nós chegamos no nível de preço que, opa, beleza, nesse nível de preço tem que ter uma pressão compradora, que vai nos levar para o topo desse canal, provavelmente a $24, né, vai dos 20 aos 24, garanto 20% em dólar de lucro no bolso e assim por diante. Hoje, por hora, o que eu faço? Eu aproveito esta belezura que é o dólar aqui, abaixo dos 5,75, indo buscar aqui a média de 200 dias, 5,67, e talvez indo buscar aqui os 5,60, né, que vai ser esse suporte de longo prazo aqui bem forte. Por enquanto eu prefiro dolarizando porque o fundamento está ruim. Quando o fundamento
tiver vistas a melhora, aí eu acredito. Logo, eu não vejo que é o momento da gente aumentar a exposição em ações brasileiras por conta dessa alta. Eu vejo simplesmente que é o momento de você, pelo contrário, parar e refletir. Você deve ter algumas ações de máxima histórica, talvez o Banco do Brasil, talvez o BB Seguridade, talvez algumas outras ações. Talvez é hora de você parar e refletir. Será que eu deveria ter toda essa exposição em ações brasileiras, olhando a economia do jeito que ela está? Ou, quem sabe, eu deveria internacionalizar um pouco mais, entendendo que os fundamentos estão ruins, tendem a piorar, porque o perfil da dívida pública piora mês após mês. E digo mais, para recuperar a credibilidade, qual vai ser a caixinha de surpresa que vai surgir aí nesse ano, no próximo ano? Começa a te perguntar isso e refletir e toma suas próprias decisões de investimento. Eu venho tomando as minhas, graças a Deus os resultados têm sido os melhores da minha vida e só os resultados eles vão apontar se o que a gente fez estava certo ou estava errado. Mas agora me diz aqui, mesmo depois desse vídeo, você está aumentando a sua exposição em ações brasileiras? Não está aumentando? Qual a sua visão para as ações? Manda aqui embaixo que eu quero saber. E se esse vídeo fez sentido para você, toque embaixo eu gostei, compartilhe com seus amigos, te inscreve no canal, ativa o sininho, faça todo esse processo. Deus abençoe você e sua família. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.